Bem, então hoje eu vou falar então sobre o meu projeto de mestrado, que é a absorção de dois fótons em dinâmica de estados excitados em derivado de bromo-chalcone. Aqui está como está dividida a minha apresentação, que eu vou seguir mais ou menos o esquema da dissertação, né? Introdução, fundamentos teóricos, objetivos, materiais e métodos, resultados de discussões e conclusões e perspectivas futuras. Tá. Na introdução, primeiro eu vou dar um contexto histórico da ótica não linear, falar o que é a absorção de dois fótons, algumas de suas aplicações e o porquê de estudar as moléculas de Chalcone em geral. Bem, em 1931, a Maria Kuppertmeier previu pela primeira vez o fenômeno de absorção de dois fótons em sua tese de doutorado. Contudo, né, tanto que em sua homenagem a unidade de seção de choque é dada em GM, né, que 1 GM é 10 elevado a menos 50 centímetros a quarta vezes segundos. Contudo, naquela época não conseguiu observar experimentalmente esse fenômeno. Mas em 1960, com a invenção do laser, foi apenas a partir dessa época que, um ano depois, a gente conseguiu observar a interação não linear da luz com a matéria, que no caso foi com a geração de segundo harmônico. E nesse mesmo ano, em 1961, só que um pouco mais tarde, conseguimos observar experimentalmente a absorção de dois fótons. Então houve um hiato aí de mais ou menos de 30 anos, né, desde a previsão, do Maria Kuppertmeier, até a observação experimental. Isso só foi possível devido à invenção do laser, uma vez que a absorção de dois fótons é um processo muito pouco provável e você demanda altas intensidades para que ocorra. Tá, mas o que é a absorção de dois fótons? A gente sabe, se a gente jogar luz no sistema e a radiação tiver energia suficiente para provocar a transição eletrônica, ela vai fazê-lo. Contudo, se a luz não tiver energia suficiente, ela vai levar o elétron que a gente chama de um estado virtual ou estado de espalhamento. E esse elétron vai decair de novo para o estado fundamental e emitir um fóton. Só que se eu tiver uma densidade de fótons muito grande, mesmo que esses fótons não tenham energia suficiente para provocar a transição eletrônica, eu consigo fazê-lo através da absorção multifotônica. Eu tenho dois fótons, né, absorvidos simultaneamente. Nesse caso, os fótons possuem a mesma energia, eles são chamados de fótons degenerados. E geralmente nos experimentos, como a gente utiliza um único feixe, os fótons possuem sempre a mesma energia e a mesma polarização. Contudo, a gente pode citar o sistema com fótons com energias diferentes. Por exemplo, um fóton aqui mais energético e um outro fóton menos energético. E nesse caso, eles são chamados de fótons não degenerados. Quanto da aplicação, como a absorção de dois fótons demanda altas intensidades, ela vai ocorrer dentro apenas do chamado volume focal, como a gente pode ver nessa figura. Enquanto a absorção de um fóton vai ocorrer em todo esse cone de luz, a absorção de dois fótons vai se concentrar apenas nesse ponto. Como consequência, a gente acaba tendo uma alta resolução espacial. Ademais, por exemplo, na terapia fotodinâmica, às vezes você quer excitar um fotossensibilizador fora da janela de absorção de tecidos vivos. E você pode fazer isso através com fótons com o dobro do comprimento de onda, a absorção de dois fótons. Então, aí a absorção de dois fótons também tem uma alta penetrabilidade e uma redução do fotodano. Então você tem aplicações, por exemplo, em imageamento, né, por microscopia fluorescência por dois fótons, em terapia fotodinâmica, que eu já mencionei, e microfabricação, por fotopolimerização, por dois fótons. Aqui, quanto às chalconas, aqui tem uma estrutura de uma molécula de chalcona, ela é composta por dois anéis aromáticos, que vão estar ligados por uma cadeia linear de 3 carbonos, com uma insaturação, uma dupla ligação e um grupo cetona, uma carbonila, né? As chalconas, elas são uma classe de moléculas pertencente ao grupo dos flavonoides, isso aí serve como importantes precursores na biossíntese de vários compostos naturais, sendo que elas estão presentes em várias plantas, né? E ela exibe uma ampla variedade de atividade biológica e farmacológica, como antioxidante, antitumoral, antibacteriano, antifúngica, dentre outras. E elas também possuem síntese relativamente simples, e ela pode ser realizada em laboratório, o que favorece a engenharia molecular de novos compostos. Além do mais, ela apresenta fotocromismo, que é a habilidade de mudar de cor em resposta à exposição de luz. Todo mundo já viu aquelas lentes de grau, quando você sai no sol elas escurecem. A chalcona é a mesma coisa, o fotocromismo está relacionado ao material ficar mais ou menos transparente em resposta ao comprimento de onda, né? E na chalcona isso se deve à flexibilidade das ligações, de modo que ela vai reagir com luz e formar uma outra espécie que o espectro vai diferir, né?
Então, aqui nos fundamentos teóricos, eu vou falar um pouco sobre o modelo de Lorentz, teoria de perturbação dependente do tempo, modelo de Onsager, os princípios de fluorescência, e aqui um pouco sobre moléculas orgânicas. Então, a gente sabe que a gente pode modelar a interação do elétron ligado ao núcleo por um oscilador harmônico, né? Isso é conhecido como modelo de Lorentz. Isso justifica pelo fato da força, isso aqui colombiana, é uma força central, e o momento angular, chamado J, é conservado. Então a gente pode escrever a energia do sistema dessa forma, que tem um termo que depende da velocidade, generalizada R ponto, e outro termo que depende das coordenadas. O que sugere definir um potencial efetivo, e quando a gente grafica esse potencial, a gente vê que tem um ponto de mínimo, e a gente pode sempre aproximar um movimento em torno de um ponto de mínimo pelo movimento de um oscilador harmônico, né? Que é aqui. De fato, se a gente expandir esse potencial efetivo em série em torno desse ponto, aqui vai aparecer uma constante, que a gente pode adicionar ou subtrair esse constante ao potencial sem afetar a física. Esse outro termo é zero, pela própria definição de um ponto de mínimo, né? Enquanto que o termo significativo de menor ordem é esse daqui, que corresponde ao potencial de um oscilador massa-mola, né? Que essa daqui é a constante de força K, né? Então, a gente pode modelar a interação como sendo o elétron ligado ao núcleo por uma força restauradora. Então, a gente pode escrever aqui o sistema de equação, né? Equação de movimento, que vai ter, eu estou adicionando um fator de amortecimento gama, que vai ficar mais claro que significa mais para frente, e uma força externa, que é o campo de radiação que a gente está aplicando. E resolvendo isso daí, a gente consegue escrever uma polarização complexa, que vai ser proporcional ao campo complexo E. Mas que a polarização ela vai estar oscilando fora de fase devido a esse fator gama. Mas como ele é proporcional, né, a polarização complexa, proporcional ao campo complexo, sugere definir, se a gente lembrar das relações constitutivas, definir uma suscetibilidade elétrica complexa, né, e consequentemente um índice de refração complexo, que a gente pode então separar em parte real, que vai estar relacionada com o índice de refração, e parte imaginária, aqui, que é o coeficiente de extinção, que vai estar relacionado com a absorção. Então, fazendo isso, a gente consegue encontrar as expressões por N0, que é o índice de refração, e por alfa, que é o coeficiente de absorção, que, como eu disse, está relacionado com o coeficiente de extinção. E aqui tem as curvas, que a gente pode ver a curva vermelha, que vai ser uma lorentziana, né, que é o coeficiente de absorção, e a curva preta, que é a dispersão do índice de refração, que a gente pode ver aqui a região de dispersão normal e essa outra região de dispersão anômala. Agora, se a gente considerar que a força do campo elétrico é muito forte, a gente vai acabar saindo do regime de harmonicidade. Então agora a gente tem que considerar correções, né? Expandir como uma série de potências. Da mesma forma, quando a gente considera o modelo de Lorentz, a gente vê que a gente pode escrever a polarização com uma série de potências do campo elétrico. E particularmente, se eu considerar aqui 2 igual a 0, eu posso escrever a polarização complexa dessa forma aqui, o que sugere definir um potencial efetivo. Vai ser dado aqui por Q1 mais esse termo aqui que vai com Q3, né? Assim, a gente vai ter um índice de refração complexo, vai ser a raiz de 1 mais esse Q efetivo, em que a gente pode, se a gente lembrar que o módulo ao quadrado do campo é proporcional à intensidade, a gente então pode escrever então, um índice de refração N dessa forma, que vai ser o N0, que está relacionado com a parte real de Q1, mais um N2I. O N2 está relacionado com a parte imaginária, com a parte real de Q3. E um alfa, que vai ser um alfa 0, que está relacionado com a parte imaginária de Q1, mais um beta I, que está relacionado com a parte imaginária de Q3. Certo? Até agora a gente fez o modelo classicamente. Já do ponto de vista quântico, a gente vai ter o nosso sistema, né, vai ter um Hamiltoniano não perturbado H0, com altos estados e altas energias. Se o nosso elétron estiver num desses altos estados, ele vai tender a ficar lá para sempre. Até que se a gente liga uma perturbação V, pode ser o acoplamento da luz com a matéria, a gente pode acoplar esses dois estados, de modo que agora a gente passa a ter transição entre um e outro, né? Então agora a gente vai ter um novo Hamiltoniano H, que vai ser o H0, mais a perturbação V. E os altos estados agora de H0 não são mais altos estados de H, e de modo que a gente pode ter agora a transição. Mas esses altos estados ainda formam uma base completa, a gente pode expandir estado quântico, né? Escrever uma combinação linear desses altos estados. A única diferença é que esses coeficientes agora devem depender do tempo. Bem, e aí, jogando essas equações na equação de Schrödinger e projetando um estado, a gente chega que esses coeficientes devem satisfazer esse seguinte sistema de equações diferenciais.
Até aqui a gente não considerou nenhuma aproximação à solução dessa equação da solução exata do problema, mas nem sempre é possível encontrar uma solução analítica. É aí que entra os métodos aproximativos. Se a gente considerar que apenas o estado I está populado, a gente pode considerar uma expansão dos coeficientes, dessa forma aqui, que ΔNI é a delta de Kronecker, CN1 é a correção de primeira ordem, que vai estar relacionada com a absorção de 2 fótons, CN2 de T é a correção de segunda ordem, que vai estar relacionada com a absorção de 2 fótons, e assim por diante. Só que, como eu encontro esses coeficientes? Bem, para fazer isso, eu posso simplesmente substituir ΔN1 aqui e resolver encontrar CN1 de T. Analogamente, eu posso jogar CN1 de T aqui, resolver e obter CN2 de T. E assim sucessivamente. Então eu acabo tendo uma fórmula recursiva para obter todos os termos da expansão. Né? A fim de considerar, realizar a integração, vai considerar um potencial harmônico dessa forma. Né? E aí, resolvendo lá, a gente chega nessa expressão com a correção de primeira ordem. Tem 2 termos. Esse daqui é significativo quando a energia final é menor do que a energia inicial do sistema, representando, portanto, o processo de emissão estimulada de radiação. E esse daqui é significativo quando a energia final é maior que a energia inicial do sistema, representando, portanto, o processo de absorção de um fóton. Então, desprezando o termo devido à emissão estimulada, a gente pode escrever, então, o coeficiente C1 de T dessa forma aqui, CN1 de... E aí, calculando a probabilidade de transição, aí chega nessa expressão, que a gente pode ver que mesmo que a frequência ômega seja diferente da frequência de transição ômega NI, a gente ainda assim pode ter esse tal sistema. Contudo, essa probabilidade vai a zero para tempos longos, satisfazendo, portanto, o princípio da incerteza entre tempo e energia. De fato, aqui está o gráfico dessa função sin, que é o quadrado, né? Em que a gente vê que conforme o t aumenta, essa curva fica infinitamente estreita. E esse pico aqui cresce. Então, para tempos longos, essa função sin, que é o quadrado, vai tender como uma delta de Dirac. Então a gente pode escrever a probabilidade de transição dessa forma. E calculando a taxa de transição, que é simplesmente derivando essa expressão em relação ao tempo, a gente chega nessa expressão aqui. Então tudo ela não faz muito sentido físico, uma vez que a delta diverge. Mas a gente tem que lembrar que na prática, a transição não está muito bem definida, mas sim ela vai estar espalhada por vários mecanismos de alargamento de linha. Então a gente pode considerar que a gente vai ter uma densidade de estados finais aqui, de modo que a gente pode simplesmente trocar essa delta por uma função densidade de estados finais, que pode ser uma lorentziana, uma gaussiana, enfim. Então, por caso da aproximação de dipolo, a gente pode escrever o potencial dessa forma, né? E aí a gente chega nesses termos, V e VW. E aí a gente consegue escrever a taxa de transição dessa forma, que depende então, que vai depender da polarização dos fótons, né? Vai ser máxima quando a polarização vai ser paralela ou antiparalela ao momento de politransição, e vai ser zero se for perpendicular. E assim, da definição da seção de choque, a gente pode escrever então a seção de choque média dessa forma aqui. A forma como faz a derivação, calcular a média, está tudo na dissertação. E a gente pode ver então que só vai ter transição se o momento de polo de transição entre o estado fundamental e o estado final N for diferente de zero. Da mesma forma, se a gente considerar o próximo termo da correção, a gente tem essa expressão aqui, né? Que ε1 e ε2 são as polarizações do fóton de frequência ω1 e ω2, respectivamente. Só que calcular a média disso aqui não é tão simples quanto para um fóton, uma vez que aqui a gente vai estar somando sobre todos os estados intermediários. Contudo, aqui nesse artigo de 1970, ele realiza essa soma, e ele vê que a seção de choque média de absorção de 2 fótons pode ser escrita como uma combinação linear desse σF, σg e σh, né? Que depende dos momentos de politransição, das energias de excitação e das energias de transição do sistema, né? Enquanto esses coeficientes F, G e H são constantes que dependem da polarização dos fótons. Particularmente, se eu considerar fótons que são polarizações lineares que formam um ângulo θ, eu posso escrevê-los dessa forma aqui. Certo? No modelo de Onsager, ele consiste, e a gente considera que a nossa molécula vai estar no interior de uma cavidade circular de raio A, imerso em um dielétrico contínuo, né? E que a gente vai estar aplicando um campo, que é o campo devido a esse capacitor de placas paralelas. Então o que a gente tem que fazer aqui é simplesmente resolver a equação de Laplace, né, em coordenadas esféricas, aplicando as condições de contorno. A gente tem esse termo aqui, que é o termo, esse daqui é o potencial dentro da esfera. Esse termo aqui é o potencial devido ao momento de dipolo na cavidade.
E enquanto esse daqui é o do campo que a gente está aplicando, que aparece um fator aqui que é chamado de fator de correção de campo local. E se o campo oscilar rapidamente, né, a gente pode, com frequências ópticas, 10 a 15 Hz, a gente simplesmente pode trocar a constante de elétrica e substituir por N ao quadrado, né? Já esse segundo termo é chamado de campo de reação e é uma resposta do dielétrico devido ao momento de dipolo da molécula no interior da cavidade. E ele vai ser muito importante mais para frente na parte de estabilização do estado excitado da molécula, certo? Quando a gente for falar de solvato-cromismo. Bem, no princípio de fluorescência, a gente pode, por exemplo, excitar a nossa molécula no estado S0 com um estado vibracional mais energético de S2. E aí ele vai perder energia até decair para o estado vibracional de menor energia de S1 e emitir um fóton, por exemplo, na transição de S1 para S0. Então, desse modo a gente vai ter o espectro de emissão sempre vai ser independente do comprimento de onda de excitação. E esse princípio é conhecido como regra de caixa. Também pode acontecer o elétron excitado ele cair não radioativamente para o estado fundamental. Então a gente vai ter dois processos, processo radioativo e não radioativo, sendo que a fração dos fótons emitidos em relação aos fótons absorvidos é dada pela eficiência quântica, que está relacionada com as taxas de decaimento radioativo e não radioativo através dessa fórmula. Também a gente tem o tempo de vida de fluorescência, que é o tempo de vida que a molécula permanece no estado excitado antes de decair para o estado fundamental. Podemos escrever aqui como o inverso de Kr mais Knr. Bem, agora a gente poderia supor que o espectro, a emissão vai decair exponencialmente. Só que isso é verdade com um pulso infinitamente estreito, em que o pulso vai chegar e vai decair, e vai induzir um decaimento exponencial. Por um pulso real, a gente vai ter então que a gente pode decompor ele em uma série de funções de deltas aqui com diferentes amplitudes, cada uma delas excitando o sistema e induzindo uma resposta. E o sinal final então vai ser a soma de cada uma desses decaimentos que o pulso real vai induzir. Então a gente pode escrever como sendo a convolução da intensidade do pulso com um decaimento exponencial, né? Já na parte de solvato-cromismo, a diferença do espectro de emissão é a resposta à mudança de polaridade do meio. Aqui a gente tem uma molécula que vai diferir o espectro de emissão em função do solvente, que vai ter solventes com diferentes polaridades, sendo que os solventes mais polares vão deslocar mais o comprimento de onda para o vermelho. Isso se deve ao fato, como eu disse, que a molécula no estado excitado possui um momento de dipolo diferente da molécula no estado fundamental. E aí, após ser excitada, as moléculas dos solventes vão se reorientacionar de modo a minimizar a energia do sistema. Bem, então a gente sabe que a gente vai ter uma perturbação menos μ escalar R, que é o campo de reação que a gente viu lá no modelo de Onsager, e que é dado por essa expressão aqui, que A é o raio da cavidade de Onsager, né, e F é chamado de polarizabilidade. Aqui é importante a gente distinguir dois efeitos. Primeiro é um efeito eletrônico, que é rápido, praticamente instantâneo, que está relacionado com a movimentação dos elétrons. E assim como é um movimento rápido, a gente pode simplesmente trocar a constante de elétrica e substituir aqui por N ao quadrado. E a gente também, que aí a gente caracteriza a polaridade eletrônica. Já o efeito orientacional é um efeito lento, e está relacionado com a reorientação das moléculas de solvente. Como a polaridade final é dada por isso daqui, e a polaridade eletrônica é dada por essa expressão, então a polaridade orientacional só pode ser a diferença delas, né? E ela também, e por isso é chamada às vezes de diferença de polarizabilidade, representada por ΔF. Então, se a gente desprezar a perda de energia devido à relaxação vibracional, o espectro de absorção e emissão no estado de vapor deve ser iguais, né? A energia do fóton absorvido. Mas isso não é verdade em solução. Em solução, a gente vai ter uma perturbação. E calculando aqui a correção no estado fundamental e no estado excitado, no caso da absorção, subtraindo uma da outra, a gente chega aqui nessa relação aqui do número de onda de absorção no solvente e no estado de vapor. Fazendo a mesma coisa com a emissão, a gente chega nessa outra expressão aqui para o número de onda. E subtraindo umas soluções da outra, lembrando que o número de onda na absorção difere da fluorescência devido ao processo de relaxação vibracional, a gente consegue escrever então a famosa equação de Likert-Mataglia.
Já a anisotropia é baseada na estação fotosseletiva do fluorófilo pela luz polarizada. Então suponha que eu estou excitando um fluorófilo, aqui estou excitando a primeira banda, Mi01, e ele também vai emitir nessa banda. É esperado que ele tenha uma anisotropia de 0,4. Contudo, se eu excitar ele numa outra banda, excitar em S2, ele vai decair para S1 e emitir um fóton da transição de S1 para S0. De modo que é esperada a anisotropia apresentar esse valor aqui, com R indo de menos 0,2 a 0,4. E beta é o ângulo entre o momento de dipolo de absorção e emissão. Já se esse caso aqui é por causa de molécula que não apresenta processo de fusão rotacional. No caso de fusão rotacional, embora no referencial da molécula os momentos de dipolo de absorção e emissão sejam os mesmos, no referencial do laboratório ele vai diferir devido ao momento de rotação da molécula, né? Então a anisotropia ela vai tender para zero com o tempo, sendo que essa constante aqui é chamada de constante de fusão rotacional, está relacionada com a viscosidade, ao volume molar e a temperatura. Então, calculando a média lá da anisotropia, a gente chega nessa expressão aqui, em que R0, como eu disse, é a anisotropia na ausência de processo de fusão rotacional. Assim, se o tempo de vida de fluorescência for muito menor que essa constante de fusão rotacional, é esperado R tender para R0, uma vez que nesse caso a molécula não vai conseguir girar até que o fóton seja emitido. Ela vai emitir o fóton antes de apresentar girar significativamente. Então, agora na parte das moléculas orgânicas, a gente sabe que o carbono, no estado fundamental, vai apresentar essa configuração, enquanto no estado excitado vai ter essa outra configuração. Acontece que a gente pode ter que esse orbital 2s pode combinar com dois orbitais 2p, gerando 3 orbitais sp3 e mantendo ainda um orbital 2pz aqui, certo? Então, a gente pode então ter dois átomos de carbono e esses orbitais 2pz pode se combinar de duas formas, de modo que a área sombreada aqui de um átomo de carbono vai interferir construtivamente com a do outro, assim como também farão as partes aqui brancas, aumentando a densidade eletrônica entre os núcleos. Ou podem interferir destrutivamente, criando um nó, né? Então vou ter aqui dois orbitais atômicos, vão estar gerando dois orbitais moleculares, um ligante e outro antiligante. Para a gente considerar essa molécula aqui, que é um 3-butadieno, é esperado que essa ligação pudesse girar livremente. Mas o que a gente observa é uma grande barreira de rotação. Isso se deve ao fato dos orbitais P se sobreporem não só entre os carbonos, entre as ligações C1, C2, C3, C4, mas também entre C2 e C3, de forma que os elétrons vai estar distribuindo em toda essa cadeia linear, né? Como a gente pode ver aqui. Que vai ter 4 orbitais atômicos, vai estar gerando 4 orbitais moleculares. E já para essa molécula, as ligações C1, C2, C3, C4, elas vão estar conjugadas. Mas aí a ligação C6 e C7 vai estar isolada devido a esse carbono aqui com hibridação sp3, que vai ter geometria tetraédrica e vai prejudicar o pareamento dos orbitais atômicos 2pz, né? Esse exemplo aqui é o exemplo mais simples de um sistema biconjugado que a gente tem, né? Dessa molécula. Bem, como a gente está considerando que os elétrons estão delocalizados, a gente pode considerar que eles se comportam como partículas livres em uma caixa unidimensional. Eles vão preencher esses níveis de energia seguindo o princípio da exclusão de Pauli, né? Essa daqui é a energia dada por uma partícula em uma caixa unidimensional, e aí calculando a diferença de energia entre o orbital mais energético ocupado e o orbital menos energético desocupado, a gente chega nessa expressão aqui. E a gente vê que o comprimento de onda ele cresce conforme a gente aumenta N, que é o tamanho da cadeia conjugada. Então moléculas que apresentam alta conjugação, como essa daqui, o beta-caroteno, que é responsável pela cor laranja lá da cenoura, elas vão absorver lá no comprimento de onda maiores, lá no visível, né? Então, devido a esse efeito de localização. Bem, e quando a gente fala de substituintes na cadeia no anel aromático, pode ter dois efeitos. O efeito indutivo, que envolve o elétron de uma ligação sigma, que está relacionado com a eletronegatividade e que é transmitido em uma curta distância, e o efeito mesomérico, que envolve elétrons de uma ligação π ou pares de elétrons não ligantes, né? Que vai estar doando elétrons aqui para o sistema π conjugado. E esse é transmitido em toda a cadeia, e é desde que haja conjugação, né? E então tem esses dois processos, dois efeitos, sendo que um substituinte pode ter um caráter indutivo aceitador, mas não um caráter mesomérico dador, e vice-versa, enfim. Mas assim, a gente vai ter geralmente que o efeito mesomérico é mais predominante. Bem, na parte dos objetivos, então,
a gente pretende caracterizar as propriedades ópticas, lineares, não lineares, derivadas de 4' bromo-chalcona, relacionar a estrutura das moléculas com as propriedades ópticas apresentadas, gerar computacionalmente os espectros de absorção de 1 e 2 fótons e comparar os parâmetros moleculares teóricos com os simulados com os obtidos experimentalmente. Para isso obter experimentalmente, é interessante a gente dividir os momentos de dipolo em 3 categorias. Primeiro, os momentos de dipolo entre o estado fundamental e o estado excitado, que pode ser obtido decompondo a curva de absorção linear, né, no V20, no espectrofotômetro, através de, por exemplo, gaussianas, e a aplicação dessa fórmula aqui. Segundo é a diferença de momento de dipolo permanente, que a gente pode obter entre o estado excitado, μ1, e o estado fundamental, μ00. A gente pode obter aplicando a equação de Lippert-Mataga, sendo que o raio de Onsager a gente pode determinar através da equação de Perrin. E os momentos de dipolo entre estados excitados a gente pode obter através da observação de um ESA no espectro de absorção transiente. Então, na parte de materiais e métodos, aqui estão as moléculas estudadas. Elas têm como um átomo de bromo na posição para desse anel e diferentes substituintes na posição para do outro anel. Essa aqui é a molécula de referência, que não tem nenhum substituinte aqui, enquanto aqui a 2 e a 3 vai ter um grupo metil e etil, a 4, a 5, a 6 metóx, etox, dimetiamina, e a 7, a 8 e a 9 vai ter os halogênios, flúor, cloro e bromo, e a 10 vai ter o grupo nitro, certo? Então, para as propriedades ópticas lineares, a gente utilizou soluções diluídas 10⁻⁴, e para as propriedades não lineares foi utilizado soluções concentradas 10⁻² molar em DMSO. As medidas foram realizadas utilizando espectrofotômetro, fluorímetro, e para avaliar a formação de fotoproduto, a gente foi medido o espectro de absorção linear logo após a irradiação com laser de hélio cádmio. Então a gente também mediu o Stokes shift no espectro de emissão para diferentes solventes a fim de graficar a equação de Lippert-Mataga. Para a anisotropia, a gente adicionou pequenas quantidades de glicerol a fim de variar a viscosidade e determinar o raio de Onsager. E para o cálculo da mistura entre glicerol e mais DMSO, a gente utilizou a equação de Arrhenius, né? E também a gente determinou o tempo de vida através de medidas de fluorescência resolvida no tempo. Também no Pump Probe, ele vai consistir em excitar o sistema no estado S0, com o estado, digamos, S1, e depois de um tempo T, jogar um outro pulso que pode, por exemplo, levar o elétron do estado S1 para o estado S2, por exemplo. Então, a gente pode escrever a absorvância inicial dessa forma aqui, σ0 é a seção de choque do estado fundamental. Logo após a absorção do pump, N moléculas foram para o estado excitado e ainda estiveram lá, depois de um tempo T. E aí elas podem absorver um outro fóton e ir para o estado excitado. Então, chega essa sigma asterístico, a seção de choque entre estados excitados, a gente pode escrever então a absorbância dessa outra forma, onde a gente vê que a diferença de absorbância é dada por essa expressão aqui. A gente vê que a absorção do estado excitado contribui por um valor positivo, enquanto a depressão do estado fundamental corresponde com um valor negativo. Note que aqui a dependência com o tempo depende da população aqui nesse estado excitado. E se considerar que a gente tem vários estados excitados que decaem exponencialmente, a gente pode descrever então o espectro de absorção transiente dessa forma aqui, em que esse coeficiente é o espectro de decaimento associado a esse tempo aqui, certo? Então, como eu disse, a depressão do estado fundamental vai contribuir com o sinal negativo, a absorção do estado excitado com o sinal positivo, e a gente também pode ter emissão estimulada de radiação. A gente está estimulando a emissão, você está aumentando o sinal, você está diminuindo a absorbância. Aqui está o aparato que a gente vai utilizar. A gente vai usar o OPA para o pump, né? O chopper para criar a condição de pump ligado e pump desligado. Aqui a gente vai estar utilizando um cristal, uma safira para gerar luz branca, ou para o probe, né? E é isso. E a gente vai utilizar esse software aqui para fazer análise global. Aqui, na medida de Zeiss-Scuffen aberta, consiste em focalizar o feixe e trasladar a amostra em torno do foco, né? Longe do foco, a transmitância para ser 1, normalizada para ser 1, e conforme se aproxima do foco, a área diminui, a intensidade aumenta, se induz o efeito no linear e aumenta a absorção, então você espera ter uma diminuição aqui na transmitância. Aqui é a expressão que a gente vai estar usando para fitar a curva, né? Em que a gente pode obter o coeficiente beta, que está relacionado com a seção de choque através dessa forma aqui, que é a densidade de moléculas. Aqui está o aparato que a gente vai usar.
Aqui tem um filtro espacial, que consiste em uma fenda estreita, que vai gerar um padrão de difração, e uma íris aqui a gente vai usar para selecionar o modo central, para garantir uma distribuição aproximadamente gaussiana, que é o suposto na teoria. Aqui a gente vai estar usando o detector de referência para compensar quaisquer flutuações. Aqui a gente vai estar focalizando o feixe e varrendo a amostra em torno do foco. E aqui vai estar o detector que a gente vai medir o sinal da transmitância. Né? O sinal vai ser filtrado por um lock-in e depois vai ser filtrado no computador. Aqui, nos resultados, a gente tem aqui os gráficos de absorção linear de cada uma das moléculas. E a gente pode ver então, primeiro, que as intensidades das bandas de absorção sugerem que elas são transições do tipo pipa-estrela, enquanto que a gente pode ver que os grupos substituintes apresentaram um desvio para o vermelho com relação à nota de referência 1, que tem um comprimento de onda máximo 318. Com destaque para a molécula 6, que foi o que teve o maior desvio batocrômico, né, 432, e depois a gente tem a 4 e a 5 empatadas com 348. E quem prestou atenção já deve saber onde eu quero chegar mais para frente. E aqui, decompondo aqui as curvas em gaussianas, a gente então pode determinar o ΔΜ01, que é dado nessa outra tabela. Tem um comprimento de lambda máximo, y básico e ΔΜ01 experimental. Aí a gente fez as medidas lá com o laser de hélio cádmio e a gente viu, conforme a gente excitava, a banda de menor energia diminuía com o tempo, enquanto a de maior energia aumentava, havendo a presença de pontos isobésticos. O ponto isobético é um ponto no qual a absorbância permanece constante durante o decorrer de uma reação fotoquímica, né? E para isso a gente tem que ter que a absortividade molar da espécie A, no comprimento de onda isobéstico, é igual à absortividade molar da espécie B no ponto isobéstico. E tem a tabela com os valores dos pontos isobésticos para as diferentes moléculas, né? E assim, se a gente tem um espectro da mistura de A mais B e o espectro puro da mistura A, a gente pode simplesmente dividir um por outro. E aí a gente vai obter um novo espectro que vai estar transladado para cima por um fator constante, né? E assim, a partir de determinadas essa linha de base, a gente pode determinar a concentração de A na mistura. E subtraindo esse espectro, essa linha de base aqui desse espectro, e pegando o valor do comprimento de onda isobéstico, a gente também pode determinar o valor da concentração de B na mistura. Se a gente estiver interessado apenas no espectro de B, a gente pode então multiplicar um espectro pelo outro, né? A gente vai obter isso daqui. Então, fazendo isso para a molécula 1, a gente tem que o espectro de absortividade molar do composto A, ele praticamente sobrepõe o composto B. Então a gente vai ter aqui uma condição de equilíbrio entre as duas espécies. Então não dá meio que para separar elas através da irradiação de luz. E aqui tem a fração da população, que a gente pode ver que aqui decai, enquanto aqui aumenta, e fica praticamente aqui constante o total. E dentro das moléculas estudadas, apenas a 6 apresentou fluorescência significativa, que aqui tem um espectro de absorção e fluorescência, e a gente pode ver um grande Stokes shift, né? 0,65 electronvolts. E aqui a gente tem o comprimento de onda de emissão para vários comprimentos de onda de excitação, que a gente pode ver que praticamente independe, né? Satisfazendo a regra de Cauchy. Aqui a gente tem então a fluorescência resolvida no tempo, e a gente pode ver que o sinal medido é praticamente próximo da IRF, que é o sinal obtido usando uma amostra espalhadora de luz, né? O IRF nada mais seria que um sinal medido por uma amostra de tempo de vida zero, né? Em que você vai ter que o IRF vai estar relacionado com o seu pulso e como um detector detecta ele, né? Assim a gente pode determinar a eficiência quântica, que vai ser 14%, que para as moléculas em geral foi a maior, porque as outras praticamente não tiveram fluorescência, tempo de vida de fluorescência de sub-nanosegundos, e aqui a constante radioativa e não radioativa. Aqui tem o espectro de anisotropia para a molécula 6, e a gente pode ver que ele permanece constante aqui em torno dessa banda, sugerindo que aqui a gente só tem uma transição eletrônica, né? E a gente pode ver que conforme a gente aumenta a viscosidade adicionando glicerol, a anisotropia aumenta, né? E aqui a gente graficou, então, tirou a média desses valores aqui, e plotou aqui. E a gente vê que é aproximadamente uma reta. Isso deve ao fato do tempo de vida de fluorescência for muito pequeno. O glicerol é um solvente relativamente viscoso, então deve ter um θ alto. De modo que a gente pode aproximar isso daqui por essa expressão aqui que faz uma reta. Do ajuste linear a gente tira o R, que vai ser igual a 0,218, corresponde a um ângulo de aproximadamente 33 graus. Enquanto
Só que aqui é meio estranho, porque a gente está estando na primeira banda e a gente está emitindo a primeira banda. Então a gente esperaria um R0 de 0.4. O que será que está acontecendo? Então, fica aí que eu vou tentar responder mais para frente essa pergunta. E aí, da coeficiente angular, a gente tira um raio da cavidade de 7.8 angstroms, né? Aqui está os resultados do espectro de absorção e emissão para diferentes solventes. E aí a gente graficou o Stokes shift em função da diferença de polarizabilidade, né? Polarizabilidade orientacional. E aqui tem as tabelas com os dados. E a partir do a gente pode ver que a emissão aqui é mais sensível à polarizabilidade do meio em relação à absorção, né? Que varia mais. E do coeficiente angular desse gráfico a gente tira um delta μ01 de 13 dB. É um valor relativamente alto, né? Bem alto. Então, e aqui os resultados de absorção transiente das amostras foram bastante semelhantes a 4. Então a gente vai focar nela para fazer a discussão, né? Aqui tem um GIF que eu estou mostrando aqui. Deixa eu voltar para ele. E a gente pode ver que o pulso ele vai apresentar um ESA aqui, com um estado SN muito energético. E aqui a gente pode ver que o tempo zero depende do comprimento de ondas. Está relacionado com a dispersão, né? Que vai ter comprimento de ondas que vai estar mais adiantado e atrasado em relação às outras, né? A gente pode ver aqui no começo que o pulso vai se propagar para cá, né? E aí a gente também pode ver que o pulso inicialmente aumenta para depois decair lentamente. Então a gente meio que tem uma exponencial de carga, dá para ver aqui, e uma exponencial de descarga, que vai cair lentamente. A exponencial de carga é representada pela curva vermelha aqui no DAS e descarga pela curva preta. E dá para ver bem, né, que eu projetei o espectro para os primeiros 15 picos segundos, que a gente pode ver que ele aumenta. Então, isso sugere que a gente está excitando nosso sistema com o estado de Franck-Condon e ele deve estar provavelmente relaxando com um estado que eu vou chamar de um estado relaxado, né? E aí, uma vez que a absorbância é dada por essa daqui, se a gente considerar esse modelo aqui simplificado, escrever as equações de taxa dessa forma e resolver elas, a gente encontra que o DAS, com esse tempo K1 mais K3, né, ele vai ser o oposto, a menos desse termo aqui, vai ser o oposto do DAS de K3, né? Então esse daqui vai estar, que é o que a gente obtém aqui praticamente, né? Parece que está de acordo. Aqui é o da figura 6, que além de um ESA que a gente pode ver aqui, a gente também vê uma emissão estimulada. E a gente pode ver que os picos eles vão se deslocar aqui para a região de maiores, aqui o pico de emissão, mais comprimentos de onda, e vai tender aqui para o valor aqui para o vale em 558 nanômetros, que é correspondente ao comprimento de onda de emissão da molécula, certo? Pode estar, esse desvio aqui pode estar relacionado com, por exemplo, com o efeito de solvatação da molécula pelo solvente, pode deslocar o pico. Aqui na parte da absorção transiente, aqui tem um espectro para uma molécula, que é A4 em 700 nanômetros, para as duas intensidades de picos diferentes, né? E a partir de medidas desse tipo aqui para diferentes moléculas, diferentes comprimentos de onda, a gente pode obter os espectros de cada uma das moléculas. Aqui tem os espectros e, como a gente pode ver, o sinal morre rapidamente. Ele é com exceção dessas três moléculas, né? Que as outras possuem valor negligenciável, praticamente seção de choque, na banda de menor energia, enquanto essas três aqui não, apresentaram os maiores valores. Então, por que disso? Primeiro, na parte de otimização de geometria, a gente pode ver, por exemplo, a molécula 1, que a molécula é não planar, provavelmente devido a um impedimento estérico entre esses átomos, né, que vai fazer com que ela possua dois planos, né? Ela vai estar mais ou menos assim. E quando isso leva a uma quebra de conjugação, certo? E pode explicar a baixa seção de choque de absorção de dois fótons dela. E quando a gente olha para a molécula A4, A5 e A6, a gente vê que os oxigênios e o nitrogênio, eles possuem geometria trigonal plana, ou seja, hibridização sp2, com os elétrons não ligantes em um orbital p perpendicular aos outros três orbitais hibridizados sp2, podendo doar então os elétrons para o sistema pi conjugado. Então a gente acredita que a extensão do sistema pi conjugado explicaria também o desvio batocrômico que a gente observou no espectro de absorção linear, né, o VVIS, apresentado por essas três moléculas. E também as maiores seções de choque de absorção de dois fótons delas. Então a gente tem que o caráter ressonante doador delas tem um caráter fundamental no aspecto da parte do aumento da absorção não linear. Já aqui na parte de absorção transiente, do 40? Vou pular aqui, eu fiz uma analogia com o PCA. No PCA, suponha que a gente tem várias espécies,
vários indivíduos, né, de plantas e de 3 espécies diferentes. E a partir de medidas com comprimento e largura de sépala e pétala, a gente quer classificá-las nessas 3 espécies. Para isso, a gente quer trocar esse conjunto de componentes, digamos assim, por um novo conjunto de componentes, que possui a maior parte da variância. Então, o que o PCA vai fazer? Vai ser uma conta que vai trocar essas 4 componentes por outras 4, sendo que as 2 primeiras vão conter a maior parte da variância do seu conjunto amostral, o que nos permite separá-las, né? Analogamente, quando a gente faz simulações de DFT, a gente pode ter vários pares de orbitais contribuindo para a transição eletrônica, cada um com uma porcentagem diferente. Então, aqui, para essa molécula, o que torna difícil a gente poder caracterizar a natureza da transição eletrônica, porque essa transição aqui tem um caráter mais NP estrela, enquanto essa daqui e essa daqui tem um caráter pp estrela maior. Então seria melhor a gente trocar esses conjuntos de pares de orbitais por um novo conjunto de pares de orbitais cujo você tenha um que corresponda à maior porcentagem da transição real do sistema, né? Que isso consiste nos NTOs, que eu fiz aqui. E a gente pode ver que esse par de orbital contribui com 99,8% da transição eletrônica, que permite caracterizar, dá para ver claramente que ele envolve uma transição NP estrela, de um elétron aqui não ligante né, NP estrela, os não ligantes do grupo oxigênio aqui do grupo carbonilo. Aqui tem os espectros de absortividade molar simulados, e a gente pode ver que ao contrário do que a gente supôs inicialmente, lá quando a gente decompôs as curvas gaussianas, a banda aqui de menor energia tem uma transição aqui muito pequena. E quando a gente olha lá nos orbitais simulados, né, gerados lá no NTO, a gente vê que ele corresponde a uma transição do tipo NP estrela. E as transições de NP estrela são de fato reportadas na literatura por ser transições fracas, né? E dá para ver, enquanto essa transição mais forte aqui é uma transição do tipo pipa estrela. A transição de menor energia sempre vai envolver um orbital homo-lumo, né? E como a gente pode ver, esse orbital aqui é igual a esse. Então essa transição pipa estrela só pode envolver um orbital homo-1 para lumo, certo? E aqui tem a molécula A6, como a gente viu na anisotropia, realmente, nessa banda aqui a gente tem uma transição eletrônica, né, que tem caráter na natureza de pipa estrela, né? Bem, aí a gente também fez a simulação da geometria do estado excitado, a otimização de geometria do estado excitado, e a gente pode ver que no estado excitado a molécula ela vai assumir uma outra conformação, ela vai sofrer um giro, uma torção, né? Ela vai estar assim, vai sofrer, enfim. E isso sugere que a gente possa estar tendo a formação de um estado de transferência de carga intramolecular torcido, que explica, por exemplo, o alto momento de dipolo, a alta diferença de momento de dipolo entre o estado fundamental e o estado excitado obtido lá no solvato-cromismo. Também explicaria o valor de R0 diferente de 0,4, uma vez que a molécula vai obter uma outra conformação, né? E também explicaria, isso daí a gente observou esse comportamento para as outras moléculas, não só para essa 6. Mas isso também explicaria também a baixa eficiência quântica, uma vez que você vai ter pouca sobreposição desses orbitais. Você vai ter um momento de dipolo de transição muito pequeno, você vai ter uma taxa de transição muito pequena, então a eficiência quântica também vai ser baixa, certo? E isso também está de acordo, então aquela exponencial de carga que a gente está vendo no espectro de absorção transiente, ela seria provavelmente a população desse estado aqui, transferência de carga intramolecular, certo? Bem, e é isso, e aí a gente gerou o modelo SOS para gerar os espectros de absorção dos fótons não degenerados. Para isso a gente está usando aqueles coeficientes F, G e H igual a 2. E aqui está o resultado. E conforme a gente, para a molécula 6, conforme a gente pode ver, conforme a gente diminui, aqui essa linha corresponde ao comprimento de um fóton máximo, né? 423,6. Conforme a gente diminui a energia de um dos fótons, a gente pode ver que a seção de choque ela aumenta, né? Então parece que quando a gente sai do regime da degenerescência, a seção de choque tende a aumentar. Isso está relacionado com um aumento ressonante. Aqui tem um gráfico que é em preto,
o espectro de absortividade molar, em azul o espectro degenerado e os pontos vermelhos são o espectro não degenerado, né? Então dá para ver claramente o efeito do aumento ressonante, aumenta a seção de choque. Então, na parte de conclusões e perspectivas futuras, a gente tem que as moléculas com os grupos substituintes apresentaram um desvio batocrômico em relação à molécula de referência A1, sendo que as moléculas de chalcano apresentaram uma baixa seção de choque de absorção de 2 fótons, principalmente na banda de menor energia. As exceções são A4, A5 e A6, que podem ser atribuídos pelo forte caráter ressonante doador dos grupos substituintes dessa molécula, né? Efeito mesomérico, efeito ressonante. E isso também explicaria o grande desvio batocrômico apresentado por elas, né? Você vai aumentar a extensão da cadeia conjugada, o espectro vai se deslocar para o vermelho. E assim, através da técnica de solvato-cromismo, que a gente conseguiu obter viu que tinha uma variação muito grande no momento de polo permanente, né? A anisotropia, que a gente viu que o ângulo de polo de absorção e emissão diferia, né? Na banda de menor energia, e de absorção transiente, que a gente viu uma exponencial de carga. Através dessas técnicas, a gente conseguiu observar a formação do estado de transferência de carga intramolecular torcido, né? Na molécula 6. E isso concorda então com as simulações computacionais, aparentemente. O que também explicaria, como eu disse anteriormente, a baixa eficiência quântica de fluorescência das moléculas. E, como eu disse aqui, ó, ficaria o grande Stokes shift apresentado, a baixa taxa de emissão radioativa e a baixa eficiência quântica de fluorescência. E assim foi também simulado o espectro de absorção de 1 e 2 fótons das amostras estudadas, e a gente pôde observar o efeito do engrandecimento ressonante. Contudo, há na literatura uma carência de estudos nessa área, né? E, geralmente, como eu disse anteriormente no começo da apresentação, as técnicas experimentais utilizam um único feixe. Então, não dá experimentalmente há poucos trabalhos nessa área. E sendo que a caracterização desse regime pode levar a aprimoramento de absorção não linear em compostos orgânicos, né? E é isso. Obrigado pela atenção.